cresce, né, com o conceito de que família é sagrada, né, assim? Mas será que o vínculo familiar garante que as nossas relações sejam sempre saudáveis? Bom, não é bem assim não, tá? Existem pessoas tóxicas em todo lugar e a família não está livre disso. É preciso identificar os sinais e saber, de alguma forma, impor limites nas relações, ainda que seja com a nossa própria família, viu? Assunto para o Papo de Quinta. Aqui no estúdio, como eu chamo, a Casa do Mulher Demais, eu recebo a psicóloga Marília Nascimento. Bom dia, seja bem-vinda de volta. Bom dia, Bruna. Vamos lá conversar sobre esse assunto e para o nosso Papo de Quinta ficar completo, claro que eu conto com a sua participação, né? Vamos falar hoje sobre família tóxica. Então, identificar parentes, mãe, pai, uma tia, enfim, independente de qual seja essa relação, é importante saber quais são os sinais, né? Então, claro que eu quero a sua participação, vai mandando sua mensagem para o WhatsApp do Mulher Demais, é o 991050400. Manda aí pra gente que em tempo real eu trago aqui pra Marília, tá? Tem um conceito, Marília, o que é uma família tóxica ou como é que se comportam os parentes tóxicos, né? Explica aí pra gente. Infelizmente, nem toda família é aquela família que acolhe, né? A gente tem uma noção de que o nosso lar vai compor aquelas pessoas que vão sempre nos abraçar. Mas, infelizmente, nem toda família é composta por pessoas que nos fazem bem. Então, a gente pode começar por aí. Família tóxica é aquela que compõe pessoas que não fazem bem de alguma forma, que têm comportamentos que de alguma maneira vão fazer com que você se sinta mal. Seja com falas, seja com comportamentos, seja com pedidos, seja com chantagens, com vários tipos de atitudes que de alguma forma te prejudiquem, seja emocionalmente, seja financeiramente, e que venha a fazer com que você se sinta prejudicado de alguma maneira. Então, são vários tipos de atitudes, né? E não há como generalizar, mas você consegue perceber que aquilo ali não faz bem para você. Acaba prejudicando mesmo. Por ser um laço de sangue ou esse vínculo afetivo, é mais difícil identificar esses sinais? Porque a gente meio que vai levando com a barriga assim mesmo? Isso. Por ser um laço familiar, a gente acaba tendo mais dificuldade, a gente acaba romantizando e tendo mais dificuldade mesmo de perceber que aquelas pessoas que deveriam, né, que a gente esperava que tivessem uma atitude de amor, de carinho, de cuidado, na verdade estão tendo comportamentos abusivos. Então, muitas vezes a gente até percebe, mas a gente tem aquele olhar romantizado, aquele olhar que minimiza, que normaliza, e isso acaba prejudicando porque faz com que a gente acabe postergando atitudes e limites que a gente precisa estabelecer naquelas relações, mesmo que sejam comportamentos que venham de familiares nossos. Então, tudo aquilo que faz mal, independente de quem venha, seja um familiar ou uma pessoa de fora do nosso núcleo familiar, precisa ser podado, precisa ser revisto. Muito bem. Agora, como identificar esses sinais? Como saber que existe uma ou mais pessoas tóxicas na nossa família? A gente vai pontuar para você alguns desses sinais que certamente são os mais frequentes através de umas telinhas e Marília vai trazendo essas informações para a gente também, tá? Vamos soltar a primeira tela? Esse é um dos sinais, tá? Sinais de uma família tóxica. Manipulação. Na prática, como é que isso funciona? Isso. É aquele familiar que está sempre querendo fazer com que você se comporte de uma maneira que favoreça, que beneficie ele de alguma forma. Então, faz isso porque, né, isso aqui vai me beneficiar. Ou, você me deve isso porque eu cuidei de você a vida toda. Sim. Porque agora você tem que trabalhar para me devolver aquilo que eu investi em você. Então, são falas que fazem com que a pessoa sinta uma certa culpa, por exemplo. Sim. E que traga uma manipulação que beneficie aquela pessoa para que os seus interesses sejam atendidos.
A gente vai trazer outros pontos, mas deixa eu já trazer também alguns relatos que chegaram aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Uma telespectadora disse que tem demais parentes tóxicos na família dela. Só procuram quando querem algo, somente quando convém. E ela falou assim, não ligo, porque eles têm muita inveja da minha vida. Agora você perceber, né? Parece algo muito distante. Como é que existe esse sentimento de inveja dentro do contexto familiar, né? Existe, né? Marília, tá aqui a prova disso, né? Isso, infelizmente existe. E por mais que a gente identifique que são comportamentos cada vez mais comuns, a gente precisa entender que se fazem mal, se prejudicam o nosso convívio, muitas vezes a gente não consegue perceber. E muitas vezes, por não perceber, a gente também não consegue colocar um limite, a gente não consegue entender até que ponto isso faz mal para a gente. A gente acaba normalizando muitas coisas que são comuns, muitas coisas que a gente aprende a identificar que existem. Principalmente quando são dentro da nossa família, que são pessoas que a gente não escolhe. Sim, verdade. Amigos, a gente consegue entender, né? Ah, não, eu consigo me distanciar de certa forma. Mas familiares, a gente tem uma crença de que a gente precisa engolir, que a gente precisa ter que conviver e não é bem assim. Se são pessoas realmente tóxicas, se são pessoas que fazem mal, a gente pode se permitir sim estabelecer um limite, até um distanciamento mesmo, para que a gente consiga viver de uma forma saudável. Então, a inveja não é um sentimento positivo, né? Não é nada construtivo, mesmo que venha da nossa família. A gente não pode realmente normalizar. Com certeza. Mais um relato aqui de um telespectador pedindo que não se identifique, fica aquele combinado, né? Não vou identificar mesmo. Ele disse que na família ele tem 2 irmãos e o pai tem 62 anos. E esses irmãos estão em guerra com o pai por causa de dinheiro. E ele, enquanto filho, né, disse que é uma situação muito dolorida ver o que estão fazendo com o pai. E esse não é o único relato. Quando envolve também a situação financeira, né, a questão do dinheiro da família, também tem muita essa questão tóxica, né, Marília? Infelizmente, existem pontos que revelam comportamentos tóxicos, né? A questão de herança, de dinheiro, infelizmente faz com que esses comportamentos venham à tona e evidenciem talvez coisas que estavam ali adormecidas. Então, sinalizam a necessidade da gente rever também os nossos vínculos e trabalhar esses comportamentos. Não é porque existem que não possam ser trabalhados, não podem ser ressignificados, né? Se essa família tem ali um vínculo, tem uma convivência, pode ser trabalhado também em terapia, por exemplo. Essas pessoas podem buscar ajuda para que essa família possa conviver de uma maneira saudável, trabalhar a comunicação, trabalhar a convivência, quem sabe restabelecer um vínculo de uma maneira que seja positiva. Com certeza. Né? Interessante aqui que é um dos filhos que está de fora dessa situação e que sente essa dor de alguma forma, né? As pessoas tóxicas dentro desse contexto familiar, elas conseguem se perceber assim, Marília? Ou acham que é normal as atitudes? Geralmente não. Geralmente as pessoas tóxicas, elas não têm uma percepção do quanto são tóxicas. Então, elas agem dessa maneira achando que esse é um comportamento natural, que essa é uma forma de agir e esse é o certo. São pessoas que geralmente têm pouca empatia e que não enxergam o sentimento do outro, que acham que precisam ser atendidas, que os seus sentimentos são superiores, que as suas necessidades têm ali uma prioridade diante dos sentimentos de outras pessoas, das necessidades de outras pessoas. Dificilmente elas vão se reconhecer dessa Exatamente. forma, né? Vamos soltar mais uma telinha, mais sinais para você reconhecer, identificar, né, que existem parentes tóxicos aí perto de você. Com relação a chantagens também, se a gente puder colocar numa situação prática, como é que funciona? Chantagens emocionais, por exemplo. Ah, quando eu morrer você vai sentir minha falta, né? Quando eu não estiver aqui você vai ver. Se você não fizer isso, eu vou deixar de falar com você. Coisas do tipo, que fazem com que a pessoa também sinta que ela tem uma dívida, por exemplo, que ela precisa agir de tal forma, sempre visando o benefício ou a superioridade daquela pessoa tóxica, né? Geralmente, essa pessoa que se comporta dessa maneira, ela quer ser atendida, ela quer ser superior, ela acha que as suas necessidades vêm primeiro. Então, essas chantagens, elas têm o objetivo de fazer com que a outra pessoa
atenda, né, esses pedidos, essas necessidades de uma maneira através do emocional, geralmente. Entendi. Eu comecei o Papo de Quinta, né, falando sobre um conceito muito difundido e que a gente cresce aprendendo que família é sagrada. Tem uma pessoa aqui que mandou mensagem no WhatsApp do Mulher Demais dizendo assim: e quando essa pessoa é a própria mãe, o que fazer? Também é um conceito, né, de que mãe não erra, que mãe é sagrada, que é um ser iluminado. Eu até concordo em certo ponto com isso, mas não está livre de erro e não está livre dessa questão tóxica também, não é, Marília? Então, se a questão envolve a própria mãe, né, a pergunta dela, o que fazer, como agir? Exatamente. É preciso entender que mãe é um ser humano. Enquanto ser humano, é passível de erro. Então, embora você tenha um sentimento para com a sua mãe tem outro sentimento em relação a você. E esses sentimentos podem não ser saudáveis, eles podem ser realmente tóxicos, podem ser comportamentos que precisam ser revistos. Então, a forma como você se relaciona com ela pode ser diferente da forma como ela se relaciona com você. A gente tem uma tendência de medir os outros de acordo com a nossa régua. E aí a gente acaba tendo uma dificuldade de enxergar a forma como o outro se comporta e de entender aquilo que é tóxico e o que não é. Então, a mãe é uma figura importante na nossa vida, mas muitas vezes ela se comporta de uma maneira que não é saudável para a gente. E a gente pode sim questionar sem culpa e se permitir estabelecer limite nessa relação também. Também. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Você que mandou mensagem pra gente no WhatsApp do Mulher Demais, eu tô vendo, tá? Tem muitas mensagens por aqui, a gente vai filtrar porque alguns relatos são semelhantes, né? Então a gente dá aquela filtrada e no próximo bloco a gente volta a falar sobre esse assunto. 991050400 é o nosso zap. Marília vai continuar aqui, né, Marília? Exatamente. Daqui a pouquinho, então. Até.